Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, volto a falar com vocês exatamente sobre o presidente da República. Agora, com uma novidade. As pesquisas de opinião circulam no Brasil desde 1940. Não há nenhuma comprovação de que essas pesquisas erraram como um todo. Pesquisa eleitoral retrata o momento. Isso não significa que no dia da eleição o resultado seja rigorosamente igual, até porque a campanha política e outros fatos inerentes à campanha podem alterar o resultado de qualquer eleição. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, eu peço a você que continue se inscrevendo, pedindo a um amigo, uma amiga, para se inscrever no nosso canal, porque nós precisamos bater a meta dos 1000, que é para até o meio do ano, mas nesse mês de fevereiro a ideia é chegar aos 700 inscritos. E eu espero continuar contando com a colaboração de todos os meus amigos. Quero agradecer penhoradamente a minha amiga Gerlane, que simplesmente pediu um grupo de WhatsApp e outros grupos onde ela participa, que as pessoas investissem nesse canal. Ninguém está pedindo dinheiro aqui não, é só inscrição. Bom, antes de tudo eu quero dizer também que o Clube da Caixa Econômica voltou a atrapalhar o sono de quem mora no Boa Vista. No passado, Boa Vista era um bairro distante da cidade, não tinha casa, não tinha residência, né? E assim que os clubes são. Na verdade, clube tem que ter acústica para não espalhar o som para quem não quer ouvir essa música ruim que a gente está sendo obrigado a ouvir aqui. O que é que acontece? A lei do silêncio continua sendo 22 horas. O que fizeram hoje? Pararam, em tese, às 12h30, ou seja, 30 minutos do outro dia. Mas a polícia não vem, nem a prefeitura toma conta. Mas se fosse na periferia, ela tinha resolvido. E aí ficam funcionando. Está mais baixo. Mas para quem mora aqui pertinho, quando eu moro aqui, a distância de 300 metros, a gente continua vendo aquele batuque horroroso dessa música que domina hoje todos nós. Mas o nosso assunto aqui é a política. Então vamos a ela. O presidente Jair Bolsonaro está dizendo que haverá alguma coisa que irá nos salvar. Esse nos salvar, ele se refere a ele. Todos sabem, no Brasil, todos sabem que o presidente Jair Bolsonaro construiu sua vida política usurpando o dinheiro público através das rachadinhas, que é um nome bonito que se dão para furto do dinheiro público. Dentro das possibilidades dele, ele conseguiu tirar, durante 28 anos, dinheiro do gabinete. Aquele dinheiro que é passado ao deputado para que ele gaste com o seu mandato e notadamente com seus empregados. Mas ele ficava com 90%, 95% desse valor da grande maioria dos empregados. E isso estendeu a todos os filhos. Para isso, ele teve que fazer uma união, tanto para garantir força política no Rio de Janeiro, através das milícias, como também para garantir apoio político, dando dinheiro a essas pessoas, sem que essas prestassem qualquer serviço, tanto na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores ou na Câmara Federal. Isso é lato sensu. Todos sabem da ligação do presidente Jair Bolsonaro com Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro. Homem falecido, mas não por isso podemos dizer que ele não matou 14 pessoas. Dessas 14 pessoas, em 2 casos ele foi condenado a 16 anos de prisão. E lá na prisão, o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado, mandou que o seu filho
Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, levasse a maior honraria dada a uma pessoa do Rio de Janeiro, ou seja, a medalha Tiradentes. Foi a primeira vez na história do Brasil que alguém condenado por crime contra a vida estava recebendo uma medalha importante da Assembleia Legislativa e do Estado do Rio de Janeiro. Não contente com isso, ele se aliou também ao senhor Fabrício Queiroz. 11 crimes nas costas. E também se aliou ao sargento que foi abatido logo depois da morte do Adriano da Nóbrega, porque esse sargento estava tentando assumir o escritório do crime. Rio das Pedras, decorem isso, é exatamente onde atua essa quadrilha e atua da seguinte forma, tanto na questão de eliminação de pessoas, como também na invasão de terras e na invasão de propriedade para a construção de conjuntos habitacionais. Daí, então, se vem a estrutura. Mas, ao chegar à presidência da República, depois de um fato até hoje mal explicado. E eu quero recordar aos senhores, inclusive alguns bolsonaristas que dizem que a história não vale nada, porque tudo é hoje, inclusive esse é um argumento para se apropriar das obras do Rio São Francisco, do Bolsa Família, do Programa de Saneamento Básico do Brasil, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, do SISU, do Ciências Sem Fronteiras, do Luz para Todos, do SAMU 92, enfim, todos os programas dos outros governos são simplesmente apropriados agora, como se tivesse acontecido agora, como se você pudesse fazer uma casa num piscar de olhos. E aí eu queria lembrar, falando aqui da história, que houve um episódio em 1954 que envolveu o presidente da República da época, Getúlio Vargas, e o jornalista à época e governador do Rio de Janeiro, ex-governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Então, houve um atentado que resultou na morte do major da aeronáutica de nome Vaz. Por que se deu essa confusão? O segurança de Getúlio Vargas, junto com outros militares da região, esse segurança chamado Tenente Gregório, resolveu então dar um susto em Carlos Lacerda. Ocorre que essa brincadeira de susto, de surra, de coisa sempre dá problema. E nesse meio, o major Vaz, que fazia segurança até hoje não explicada, porque se tratava de um major da aeronáutica na ativa, portanto não poderia ser segurança de governador de ninguém, sem dar baixa. Ao ver a confusão, tentou tirar a arma e por isso acabou sendo baleado e faleceu. Nesse meio, alguns historiadores dizem que Carlos Lacerda teria atirado no pé ou fingido atirar no pé. Por que isso? Porque se soube que a informação que o Carlos Lacerda passou é que ele foi atingido no pé por uma pistola 45. Eu pergunto aos meus amigos da Polícia Militar e Polícia Civil de Conquista se alguém recebe um tiro no pé com uma 45, se ele amputa o pé ou se ele fica mancando pro resto da vida. Porque aqui em Vitória da Conquista também houve um caso parecido. O ex-vereador Cláudio Honor Guzmão Cunha tomou um tiro no pé de um 38. É mais fraco do que um 45, né? Mancou o resto da vida. Mas Carlos Lacerda apareceu tranquilo, andando sem problema. O que alguns dizem é que nunca houve o tiro. Dessa forma, parecendo igual, embora tente se tornar diferente, houve uma facada no presidente Jair Bolsonaro, no candidato Jair Bolsonaro. Essa facada proporcionou a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições. Ajudou, no mínimo, porque o Partido dos Trabalhadores passava por um momento difícil,
um golpe de Estado dado e retirado a presidente do PT, do governo, e o presidente Lula passando os apuros dentro de uma cadeia. Então, era suficiente o clima para que Jair Bolsonaro vencesse as eleições ou qualquer outro. Mas era preciso um toque mágico para que Jair Bolsonaro chegasse à presidência da República com mais facilidade. E o que ocorreu então, meus caros e minhas caras? A facada. Uma facada inusitada. Uma facada onde ninguém viu qualquer gota de sangue na camisa do presidente, do candidato, como também na toalha branca que cobriu o seu abdômen naquele momento. Levado ao hospital, o candidato Jair Bolsonaro teria sido operado. Depois, o candidato Jair Bolsonaro seria levado ao hospital Alberto Einstein. Era isso? Se eu errei aqui, não tem importância, mas o fato é o seguinte. Então, ele seria levado a esse hospital e no caminho, na saída de avião de Juiz de Fora para São Paulo, ele foi transferido para outro hospital. Eu posso estar confundindo aqui, era para um hospital e ele foi levado para o Einstein, não importa. O importante é entender que houve uma mudança de plano. Depois, Jair Bolsonaro foi operado e o objeto que fez a perfuração, chamado faca, dizem que foi encontrado 6 horas depois. É interessante dizer que o candidato Jair Bolsonaro estava com 38 seguranças da Polícia Militar e da Polícia Federal, todos juntos, e todos viram, em tese, o tal do Adélio ter atingido o presidente. Muitas dúvidas existem até hoje. Estou dizendo se teve ou não teve dúvidas. Eu, por exemplo, sou cheio de dúvidas nesse caso. Mesmo porque a hoje desafeta de Bolsonaro, mas então aliada na época, Bolsonaro teria dito a ela que se ele tomasse uma facada, ele ganhava a eleição. E há uma tradição no mundo de todo mundo que está no hospital vence a eleição, é verdade. E aí então Jair Bolsonaro ganhou a presidência da República. Sem base parlamentar, sem, na verdade, a maioria política em qualquer lugar. E durante um tempo, ele tocou o governo. Não houve nada de extraordinário no Brasil nesses 3 anos de governo. Não houve absolutamente nada que pudesse mudar o hábito do brasileiro. Foi o que a gente chama na política feijão com arroz, arroz com feijão. E o Bolsonaro tentando a todo tempo, através de fake news, comandados por ele de dentro do Palácio do Planalto, já que o seu filho, que é vereador no Rio, montou um escritório lá chamado Gabinete do Ódio, e dali começa a espalhar mentiras pelos 4 cantos da cidade. Estou dando conotação político-partidária nesse comentário, estou dizendo que é absolutamente fato constatado pela Polícia Federal. A Polícia Federal já demonstrou claramente a participação do 3º andar do Palácio do Planalto nos fake news que são espalhados nos 4 cantos do mundo, sempre favorecendo o presidente Bolsonaro. Agora, o presidente Bolsonaro fala de algo que vai nos salvar ele. E a grande jornalista que teve o seu irmão assassinado pelos amigos de Jair Bolsonaro, Hildegard Angel, ela descobriu que estão tramando uma história para tentar implicar o Partido dos Trabalhadores, que é o principal aliado de Bolsonaro, embora os bolsonaristas falam que a eleição já está ganha, que o Bolsonaro tem 95% dos votos, embora nenhuma pesquisa aponte nesse sentido. Então,
seria uma maneira de provocar um escândalo e, com isso, diminuir a popularidade do presidente Lula, que hoje passa dos 40% da preferência popular no Brasil. Fato igual a esse, na campanha de Dilma Rousseff, também ocorreu. Os senhores não se lembram que a Veja anunciou uma bala de prata? Além de denúncias e mais denúncias e mais denúncias pouco prováveis, mas que de certa forma alteraram o resultado da eleição. Dilma Rousseff deveria vencer as eleições contra Aécio Neves com 10 milhões de votos, mas acabou por essa força da imprensa do Estado de São Paulo, Rede Globo e Revista Veja, que insistentemente ficavam dizendo de bala de prata, de bala de ouro, de bala disso, bala daquilo. E aí a diferença ficou em torno de 3 milhões e meio. É muito voto. Mas o Aécio Neves entendeu de provocar a confusão e mentiu dizendo que houve falcatrua na eleição. Hoje ele reconhece que agiu errado e que nada houve com as urnas. Mas o presidente Jair Bolsonaro, seguindo o seu amigo Donald Trump, dos Estados Unidos da América, começou a sentir que com ele aconteceria a mesma coisa que ocorreu com Donald Trump. Derrota. O sistema de votação dos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Você precisa conseguir os delegados do partido. E esses delegados são eleitos a partir de quê? Da maioria dos votos que são chegados às urnas. E aí é uma variação porque um estado tem mais peso do que outro. E aí criaria uma condição de Donald Trump vencer as eleições. Mas mesmo assim, todas as pesquisas apontavam o quê? A derrota de Donald Trump. Ainda que a eleição fosse um pouco equilibrada em função disso que eu acabei de dizer. Mas no Brasil é diferente. Cada voto vale um voto. Cada voto da Bahia, o voto do Rio Grande do Sul, é o mesmo voto. Daí então Bolsonaro, sentindo a proximidade da derrota, faz o quê? Ele começa a inventar histórias sobre as urnas. Urnas das quais ele sempre foi eleito. Urna que elegeu Lula 2 vezes. Mas elegeu Bolsonaro também. Não é verdade? Bom, então, por que agora estaria errado? No passado, os senhores se lembram como era o voto no papel. O vereador era eleito, não sabia que estava eleito, dormia eleito, acordava sem estar eleito, porque você modificava nos boletins. Agora, o presidente da República quer uma confusão. Dizer que precisa auditar. Se quiser auditar, vai auditar porque o sistema é auditável. Só que o sistema protege a pessoa que votou. O sistema vai estar mostrando lá que naquele minuto houve um voto para o número tal. Mas você não pode identificar a pessoa que votou. E a tentativa é essa, de criar uma possível auditoria para que as pessoas sejam expostas e para que as pessoas consigam imprimir aquele voto que você sabe que vota e poderia imprimir sim. Mas e se você tiver um encontro com a milícia do Rio das Pedras e a milícia do Rio das Pedras começar a dizer que quer saber em quem você votou, você vai ter que mostrar o papel, não vai? E aí é que é o grande problema. O voto é universal, mas é sigiloso. O voto é livre, mas tem que ser sigiloso para proteger a pessoa que votou. E aí, então, estão tramando uma coisa junto com alguns órgãos para que o povo seja confundido e tentem atribuir ao Partido dos Trabalhadores a tentativa de assassinato, se é que houve. Adélio, pela justa razão, já deveria estar na rua. Mas usaram o pretexto de quê? Que ele
tem que ficar preso. E já há denúncia do irmão de Adélio que ele vem sofrendo tortura na prisão. E você que vive num país onde o ministro do Desenvolvimento Regional, um marinho qualquer, que eu não sei qual é o primeiro nome, faz um discurso dizendo que a transposição do Rio São Francisco estava toda liquidada, toda estragada e que em 2 anos de governo Bolsonaro fez. Pelo amor de Deus. Então, quando você começa a mentir, você não para mais. Só que não vai colar esse golpe. O que nós precisamos é ter eleições livres. Se você não tem um voto suficiente, saia do processo. Ou então dispute e tenha a honra de simplesmente perder e entender que perdeu. Não existe um instituto de pesquisa no mundo que faça uma pesquisa no Brasil e aponte Bolsonaro vencendo as eleições. No mundo. Os senhores acham que com o poder econômico que tem Luciano Hang, o poder econômico que tem os grandes produtores de soja que tentaram dar o golpe de 7 de setembro, ninguém teria dinheiro para contratar o Instituto dos Estados Unidos da América, da França, para dizer, não, aqui, ó, nós temos uma pesquisa aqui, ó, eu não sei se o Gallup ainda existe, e está aqui, Bolsonaro está na frente. Então, Bolsonaro sabe que não está na frente. E sabe também que ele é segundo colocado. Porque o seu outro irmão siamês não consegue chegar nele. E como a esquerda está toda concentrada no presidente Lula, não tem voto sobrando para Ciro Gomes, que continuará ficando entre 7 e 10 pontos, que é o percentual regional de Ciro Gomes. É por isso que no Nordeste Lula gira em torno de 58, 57. Se Ciro lá não estivesse, Lula teria 68, podendo chegar até 70% dos votos do Nordeste. Mas Ciro Gomes tem prestígio no Nordeste e tem um pouco de prestígio também no Sul e no Sudeste do Brasil. Não tem nada no Centro-Oeste. E aí o Bolsonaro está tranquilo nessa posição de segundo colocado, mas quer simplesmente criar condições para um golpe de Estado. E aí, para que ele permaneça no poder, nos moldes de, segundo ele, de Maduro na Venezuela. Então, é isso que eu quero dizer. Acredito que não adianta jogar a mosca no leite, que todo mundo vai perceber que existe algo estranho e sujando o leite. Bom dia.